Oi. Então, eu me comprometi comigo mesmo de uma vez por mês falar um pouco sobre minhas leituras, é uma forma de poder elaborar melhor um pouco os livros que eu li e compartilhar e fazer algumas indicações além dos posts, né? Porque o post traz sempre uma resenha, então é algo mais um pouco mais elaborado e aqui nesse vídeo a ideia é falar um pouco sobre as impressões gerais de cada livro. E aí esse mês eu li tanto no Kindle quanto no celular, quanto livros físicos, e eu li algo mais diversificado, assim. Li HQ, li poesia, li biografia, e ainda tem livro que eu tô lendo desde de janeiro, mas enfim, vamos lá. Eu comecei o mês lendo Depois Terei de Falar em Voz Alta, que é um livro do querido Davi Bernardo. Ele me enviou esse livro ano passado, enfim, ele mesmo me enviou e eu sou muito grato. Foi um livro ótimo, foi uma leitura leve, uma leitura despretensiosa. Então, gostei muito do livro do Davi e agradeço o envio. Ele me enviou o livro do irmão dele também, que meio que é um projeto que eles fizeram juntos, mas até então eu li o dele e o do irmão dele tá na pilha para ser lido em breve. E aí, bom, crônica barra conto. E aí depois eu li uma biografia, a biografia da Elis. Na verdade, assim, bom, é uma biografia, mas ao mesmo tempo é uma autobiografia. Foi escrita pelo primeiro filho dela, né, que é o João Marcelo Boscoli, que, assim, foi super carinhoso também e receptivo à minha resenha. Interagiu comigo, agradecendo. E o nome do livro é Elis e Eu, 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe. Então, bom, é aquele tipo de biografia mais pessoal, porque a pessoa que está escrevendo o livro, ela está implicada naquela história também, né? Então, no caso, ele era uma criança de 11 anos, viveu todo o choque que foi a perda da Elis, só que não a Elis cantora, né? A Elis mãe, a mãe dele, que ele estava perdendo ali junto com o Brasil, que estava perdendo um grande ícone da cultura. E aí também gostei bastante, é um livrinho super curto, dá vontade de ler ele todo de uma vez, eu basicamente li de um dia para o outro. E aí em seguida eu li o que é Psicologia Social, e aí foi um livro que eu precisei ler, um livro teórico que eu precisei ler por conta de uma disciplina que eu estou dando no curso de Psicologia da faculdade que eu dou aula, e é da Silvia Lane, tá? É um livrinho de coleção passo a passo, eu não tenho ele aqui. E é isso, eu li ele em PDF. Li também o Amora, que é da Natália Borges Polesso, e aí eu li no Kindle. Foi um livro que eu li para o meu clube de literatura LGBTQIA+, que eu faço com alguns colegas. E a indicação desse mês foi essa, né, Amora, que é um livro de contos também. Bom, tem textos maiores e textos menores, mas é uma escrita bem poética, uma autora contemporânea e super jovem, mas que escreve com uma maturidade literária, e que tem uns textos bem poéticos, uma escrita poética. É uma literatura toda LGBTQIA+, é a partir da perspectiva sempre de uma personagem lésbica ou bissexual. Então, traz essa perspectiva de narrar histórias com esse protagonismo, e aí, nesse sentido, é bem interessante, e o texto dela é super fluido. Então, é uma leitura que eu super indico. Foi um texto que não me captou como eu acho que ele me captaria, e aí na discussão com os meninos explico que talvez isso diga mais do meu momento, eu talvez não estivesse no momento ideal para a leitura desse livro em específico, mas eu adorei a escrita dela, assim, é um ponto forte do texto dela, é a escrita, e aí eu quero poder ler esse livro e eu vou comprá-lo, porque eu li no Kindle, mas ele tem uma edição super linda, tá? Então, em algum momento eu vou adquiri-lo para relê-lo depois de um tempo. E aí, na sequência, eu li poesia O Riso do Inverno, da Solange Rebuzi, não sei como pronunciar o nome dela, que também foi super receptiva a resenha que eu fiz para esse livro. Tá aqui ela é uma psicanalista, enfim, gostei também do livro de poesia dela, não conhecia, e poesia é aquilo, né? Assim, é a forma como afeta a gente naquele momento, enfim. É um texto que de alguma forma também exige que você esteja no momento de ser captado, e eu estava para esse livro, assim, ele me captou e eu gostei bastante. E aí eu detalho melhor lá na minha resenha,
em relação às partes, tá? Porque ele é dividido em 4 partes. E é um livrinho muito fofo e muito bom. O livro mesmo, enquanto objeto, é bem lindinho, ele é bem singelo e, enfim. E ele é curto também, dá pra você ler rapidinho. E aí depois eu li Maus, que é essa HQ incrível, fantástica, um dos melhores livros que eu li esse ano, eu ia dizer esse mês, mas esse ano também. É todo em preto e branco e ele personifica, ele antropomorfiza os animais, ou melhor, ele animaliza os personagens, né? Ele vai contar aqui a história do Holocausto e vai contar sobre o pai dele, né? O autor contando sobre o pai dele que sobreviveu a Auschwitz. E aí ele vai contar a partir dessa perspectiva, né? De alguém filho de sobreviventes do Holocausto e da relação conflituosa que ele vivencia com o pai dele. Fiz uma live com a Raquel Ribeiro e o Vitor Ramalho só sobre esse livro, né? Foi o escolhido para a nossa live do mês, que a gente faz uma vez por mês, comentando algum livro que a gente está lendo juntos. E essa foi a escolha, e aí lá a gente comenta bastante aspectos tanto da questão judaica, né, da perseguição aos judeus, quanto da Segunda Guerra em si. E aí depois eu li outro livro de poesia, que também foi um presente, esse da Raquel mais minha prima, não a Raquel que eu citei agora, que ela também me presenteou por ter gostado muito do livro, que se chama Depois de Tudo, a Palavra, do Simval Farias, e ele também foi ótimo e também foi super receptivo. Esse mês eu tive o prazer de dialogar com alguns dos escritores, autores dos livros que eu li, isso é muito legal, assim, é uma troca muito bacana. E, bom, ele também foi bem receptivo e eu também amei esse livro, assim, a forma como ele brinca com a palavra nesse livro é bem, bom, chamou minha atenção, a forma como ele ele dispõe da palavra e depõe a palavra no papel. Você vai ver que, bom, ele brinca com isso, ele tem uma coisa meio concretista, enfim. E às vezes os poemas são assim, bem curtos, mas como eu digo lá na minha resenha, às vezes até o distanciamento das palavras cria uma fala algo, diz de algo aí, como que de um silêncio que diz alguma coisa. Então eu gostei bastante, essa daqui é uma releitura que eu vou fazer certamente, porque você vai pegando e lendo assim despretensiosamente. Não é, apesar de que poesia para mim é um pouco isso, assim, não é de você sentar e ler de cabo a rabo, é de você ir degustando um pouquinho mesmo. E esse livro é muito isso, assim, de degustação. Que você vai, capta uma palavra aqui, capta outra, e elas em associação, bom, é uma proposta muito interessante. Depois de tudo, a palavra Sival Farias. E por último, eu li Um Judeu Sem Deus, do Peter Gay. Peter Gay é um biógrafo do Freud. Esse livro é sobre o Freud, ele tem como subtítulo Freud, Ateísmo e a Construção da Psicanálise. E aí ele vai trazer um pouco de qual foi a relação do Freud com a sua origem judaica, qual a influência que isso vai ter para a construção da psicanálise, né? O Freud que tinha uma origem judaica, ele é filho de judeu, ele era judeu, mas ele não professava a fé judaica, ele se dizia ateu, mas ele tinha uma relação com as origens dele e isso foi importante para a construção da psicanálise, para a escolha das pessoas com quem Freud se associou e colocou à frente do movimento psicanalítico. Então, esse mês foram essas leituras que eu fiz, super indico, tá? Sim, todos esses livros que eu li hoje, que eu tô comentando hoje, que eu li esse mês, eles foram muito interessantes, lógico que alguns sobressaem mais do que outros. Esse do Peter Gay e Maus foram os dois livros, assim, que, bom, uh, muito marcantes para mim, assim, o do Freud foi uma leitura muito prazerosa de ser feita, apesar da temática, ele é dividido em 3 capítulos, foi baseado em conferências. Eu não li a biografia do Freud, do Peter Gay, eu li só algumas partes, não li ela como um livro, uma biografia completa, eu usei ele como fonte de pesquisa, mas gostei muito também da escrita do Peter Gay, de como ele se vale das referências para embasar os argumentos dele. E Maus porque é um HQ que traz assim episódios de uma relação com alguém que sobreviveu ao Holocausto de uma forma muito humana, assim, é muito visceral a forma como ele se abre e se expõe e coloca os sentimentos conflitantes dele em relação ao pai, né? Então, bom, adorei os livros desse mês, super indico. Só tô com esses aqui, alguns foram de fato pelo celular ou pelo Kindle.
E é isso, e quando for em março, em abril, ou no finalzinho de março, eu venho comentar as leituras feitas em março, se eu conseguir finalizar alguma leitura. E é isso, e até mês que vem.